Olá e bem-vindos! Já pensaram que a capital de Portugal pode ter as suas raízes num dos maiores heróis da mitologia grega? Parece incrível, não é? Pois bem, hoje vamos mesmo desvendar esta lenda fascinante que liga Ulisses à cidade de Lisboa. E a grande questão é mesmo esta. A ideia de que um herói da mitologia está na gênese de Lisboa vá lá, é uma imagem muito poderosa, alimentou a imaginação de muita gente ao longo dos séculos. Mas para lá do mito, será que existe aqui alguma ponta de verdade? Ok, para percebermos a dimensão disto tudo, temos de começar pela lenda. E claro, como estamos a falar de um herói da Grécia Antiga, a história é verdadeiramente épica. Quase toda a gente conhece a Odisseia, certo? Aquela longa e perigosa viagem de Ulisses para tentar voltar a casa. Bem, a lenda da fundação de Lisboa pode ser vista como uma espécie de capítulo perdido dessa grande aventura. A lenda conta que, depois de sobreviver a inúmeras provações, Ulisses terá navegado para lá das colunas de Hércules, ou seja, aventurou-se no Atlântico e acabou por chegar à foz do rio Tejo. Diz-se que a beleza e a localização estratégica do sítio o deixaram tão impressionado que, pumba, decidiu fundar ali mesmo uma cidade. E essa cidade, recém-fundada, teria recebido o nome de Olisipo, uma alusão bastante direta ao seu fundador, Ulisses, ou Odisseu, em grego. A ligação parece tão óbvia que o mito, claro, rapidamente ganhou raízes. Mas uma lenda só sobrevive se for contada e recontada. E neste caso os romanos foram os seus maiores divulgadores. Foram eles que pegaram nesta história e a transformaram em algo quase oficial. Os romanos não se limitaram a adotar a lenda, não. Eles institucionalizaram-na. Ao chegarem à região, depararam-se com esta história e perceberam logo o seu enorme potencial. Oficializaram o nome Olícipo e, o que foi crucial, integraram o mito na identidade da cidade, projetando-o para todo o Império. E aqui está o ponto-chave. Para os romanos, associar a cidade a um herói como Ulisses era uma jogada estratégica brilhante. Era uma forma de romanizar através da cultura, dando a Olisipo uma origem nobre, um estatuto especial. De repente, esta cidade aqui, na periferia do Império, estava ligada diretamente à tão reverenciada cultura grega. E é aqui que temos de fazer uma pausa. Depois de toda esta história épica, apoiada pelo poder de Roma, a pergunta inevitável surge: será que estamos a falar de história ou apenas de uma boa história? Bem, então é a altura de separar os factos da ficção, porque a arqueologia e a investigação histórica contam uma história bem diferente, uma que na verdade não precisa de heróis gregos errantes. A diferença entre a lenda e a realidade é de facto abismal. De um lado, um mito aponta para Ulisses, do outro, a história revela que a fundação de Lisboa foi abra de povos pré-romanos. E a própria cronologia simplesmente não bate certo. As evidências arqueológicas provam que já existia um povoado significativo no local muito antes de os romanos chegarem e começarem a popularizar a história de Ulisses. Portanto, a conclusão dos historiadores e arqueólogos é inequívoca. Não há um único artefacto, uma inscrição, um vestígio que seja, que ligue Ulisses ou qualquer outro herói grego dessa época a esta região. A cidade já existia muito antes, fundada por outros povos. O mito é, portanto, apenas isso, um mito. Então, fica a pergunta. Se a história não é factual, por que é que ainda hoje se fala nela? Como é que uma lenda destas conseguiu sobreviver durante mais de 2 milénios? A resposta parece estar no imenso poder das narrativas. Mitos fundadores como este dão um lugar a uma ligação a um passado grandioso, quase divino. Criam um sentido de identidade e de orgulho que a história factual, por si só, nem sempre consegue proporcionar da mesma maneira. E esta análise termina com uma reflexão. A história de Ulisses e Lisboa pode não ser factual, mas revela uma verdade talvez mais profunda sobre nós. A necessidade de ligar os nossos lugares e as nossas identidades a narrativas épicas. O que é que isto diz sobre a forma como se constrói a memória de um povo? Fica a questão para pensar.